Olá, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui e para falarmos de um livro, de um tema desse querido espírito que é a benfeitora Joana de Ângeles. Ainda com a presença do Guilherme, né, a responsabilidade aumenta bastante. Então, como foi dito, este título, Provações Abençoadas, é um capítulo do livro Vitória sobre a Depressão. Nós vamos trabalhar também outros capítulos do livro, como o sofrimento purificador, ocorrências aflitivas, fé raciocinada e comportamento, responsabilidade e consciência e desafios da vida. Então são reflexões importantes, porque todos nós passamos aqui na Terra por provações, né? Temos a informação pela doutrina espírita, que somos ainda espíritos imperfeitos em evolução. Todos nós passamos por aflições, por dores, por desencantos, por desgostos, né? Que é ainda muito natural que passemos por essas situações que são abençoadas para nossas vidas. Porque os ensinos, as lições que nós tiramos nestas circunstâncias são importantes. Colaboram com o nosso aperfeiçoamento, com a nossa purificação interior, com o nosso avanço da nossa jornada evolutiva. Então, as provações, muitas das vezes, como sabemos, fomos nós mesmos que escolhemos antes de vir, né? Porque as provas, elas nos avaliam, nos examinam e nos promovem. Nós sabemos também que existem as expiações, que são aquelas situações que nos são impostas, e que muitas das vezes nós temos uma dificuldade de saber se aquela situação aflitiva que nós estamos passando, se é uma prova que nós escolhemos antes de vir, ou se é uma expiação. Mas muito bem, vamos então tentar aqui acompanhar o pensamento dessa benfeitora querida, que é a Joana de Ângeles. Aí. Muito bem. Então ela nos diz que na existência de todas as criaturas sempre surgem momentos de grandes aflições. De todos. Todos nós, em determinada época da nossa vida, nós enfrentamos estas grandes aflições, né? Devido às nossas necessidades de aprendizado, de reparações do passado, mas o fato é que todos, sem exceção, enfrentamos esses grandes desafios. Muitas das vezes, nós, ao observarmos a vida de alguém, nós acreditamos que aquela pessoa não passa por nenhuma dificuldade. Muitas vezes ela consegue manter uma postura de equilíbrio, de serenidade, mas pode acontecer que ela esteja enfrentando uma grande aflição. Então isso é muito próprio de nós, os espíritos, em evolução aqui na Terra. Então estas aflições, elas nos convidam à reflexão, à análise dos objetivos reais da viagem corporal, né? Nos convida assim, uma análise detalhada de quais são as finalidades de estarmos aqui na Terra. As aflições, as dores,
tem esta capacidade de nos levar a grandes reflexões sobre nós mesmos. Quando a nossa vida corre de uma certa naturalidade, normalidade, muitas das vezes nós nos esquecemos de fazer essa reflexão sobre as nossas vidas. Se o nosso caminho está correto, ou se nós precisamos corrigir algo. Então a dor é essa benfeitora que vem nos dizer que há algo errado, há algo que nós precisamos nos atentar em nós próprios, né? E verificarmos então quais são as finalidades da viagem corporal, que em verdade é a conquista dos valores, do perdão, da serenidade, da paciência, né? Valores estes que ao conquistarmos nos enchem de paz e de alegria de viver, né? Então estamos vendo que as provações, elas são abençoadas, porque nos traz essas lições de vida, nos levam a grandes reflexões sobre nós mesmos. Nós tiramos, dentro dos textos que vamos apresentar, apenas 2 não são do livro Vitória sobre a Depressão. Um deles é este, que nós retiramos do Livro dos Espíritos. Então, os Espíritos nos disseram que só as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir sobre a moral, são previstos por Deus. Então, esses acontecimentos importantes das nossas vidas, né? As grandes dores, as grandes aflições, que pode influir sobre o nosso comportamento, sobre a nossa conduta, esses acontecimentos, estas circunstâncias, são previstas por Deus. Isso está dentro do nosso planejamento reencarnatório. Faz parte do nosso programa reencarnatório. Tudo isso visando o nosso bem, o nosso aperfeiçoamento. Natural que quando estamos enfrentando a prova, a aflição, para nós ainda é muito difícil. Às vezes experimentamos grandes tristezas, grandes angústias, mas precisamos entender que aquilo é uma mensagem de Deus e que vai passar, porque todas as dores passam, por mais prolongadas que elas sejam, elas vão passar e vão deixar um ensinamento, uma lição importante para todos nós. Eu até costumo, às vezes, colocar e brincar que nós que somos assim jovens há mais tempo, até vou fazer aqui, abrir um parênteses, olha só, nós que somos jovens há mais tempo, nós somos mais jovens do que aqueles que têm menos tempo de juventude, né? É matemática isso, né? Quem tem mais tempo de juventude é mais jovem do que aqueles que têm menos tempo de juventude. Muito bem. Então nós que somos mais jovens, já passamos ou ainda estamos passando por situações que reconhecemos que nos deixaram um grande aprendizado. Que hoje somos pessoas melhores por conta das dores ultrapassadas e vencidas, né? Então vejamos os benefícios que as provações nos trazem. Então, esses grandes acontecimentos que são previstos por Deus, eles são úteis à nossa depuração. Quer dizer, o nosso aprimoramento,
ao nosso aperfeiçoamento, para o nosso ensino. Então nós precisamos olhar as provas, as dores que enfrentamos, com este olhar, sabendo que Deus está presente nas nossas vidas, sabendo que aquela aflição vai passar, e mais ainda que nos deixará grandes ensinos, nos tornaremos pessoas melhores, pessoas mais humildes, seremos pessoas mais compreensivas com os limites do nosso semelhante, nós vamos aceitar mais situações que antes não aceitávamos, ou seja, vamos experimentar mais serenidade, mais equilíbrio, mais paciência nas horas difíceis, né? Então a dor tem essa capacidade as provas, de nos levar a essas grandes reflexões sobre nós mesmos. Então as provas, né, as dores, é um processo, quem está dizendo é a benfeitora Joana de Ângeles, é um processo elaborado com segurança e sabedoria. Então as grandes dores que nos visitam, elas foram pensadas com carinho, com sabedoria, né, pelos espíritos superiores, né, eles compreendendo que era a melhor situação para a nossa evolução. Determinadas provas, determinados desafios nas nossas vidas. Então isso foi pensado, né, com muito carinho, como sendo o medicamento capaz de nos curar de nós mesmos, do orgulho, do egoísmo, da impaciência, da maledicência. São todas essas dificuldades que nós ainda carregamos, né? Então, elaborado com sabedoria, a fim de que ocorra no momento próprio, na circunstância exata, com a pessoa elegida. Então vejamos, Deus é um Pai justo, sábio e bom. Toda situação aflitiva que nos chega, não houve um engano de endereço, né? Aquelas circunstâncias que chegou na nossa vida, circunstância aflitiva, ela chegou no momento certo. Chegou porque éramos nós mesmos a pessoa que necessitávamos de passar por aquela situação. Seja uma família, ou seja uma situação na família, né? No campo profissional, seja uma questão de uma doença, seja qual impedimento for, chegou no momento que precisávamos enfrentar aquela situação para o nosso aperfeiçoamento. Então o sofrimento, diz a benfeitora Joana de Ângeles, no capítulo Provações Abençoada, ela diz assim, o sofrimento, é claro que ele tem um papel de educador rigoroso, porém, indispensável ao crescimento espiritual dos seres humanos. Então, quem é educador? É aquele que ensina, aquele que corrige, e muitas vezes de uma maneira rigorosa ou severa, né? Então o sofrimento também cumpre este papel de educador das almas, porque o sofrimento nos ensina, nos corrige, e muitas vezes de uma maneira severa, né?
E ela diz ainda que é indispensável ao nosso crescimento espiritual, né? Nós poderíamos evoluir através da vivência do amor, mas muitas das vezes somos ainda um tanto quanto rebeldes, e aí se faz necessário esse sofrimento. E o sofrimento são os cuidados de Deus a nosso favor. É o amor de Deus se fazendo em favor de cada um de nós. Nós temos uma dificuldade muitas vezes para aceitarmos isto, né? Quando estamos no sofrimento, experimentando uma tristeza, uma angústia, nós temos dificuldades para compreender e aceitar isto, né? Mas, pelo raciocínio, pela inteligência, nós já conseguimos entender, com o apoio do Espiritismo e principalmente aqui com a benfeitora Joana de Ângeles, né? E uma outra reflexão que ela nos traz, ela diz assim: reflexiona quando nas tuas dores as ocorrências da vida de Jesus. Compreenderás que ele, Jesus, sem culpa, lição viva de amor e de abnegação, experimentou agressões e escárnio, apedrejamento e coroa de espinhos, calúnias e perseguições, culminando na cruz da desonra, sem qualquer reclamação. Então Jesus, essa lição viva de amor e de abnegação, que nós ainda não atingimos essa condição, né? Mas ele enfrentou tudo isso, mentiras, zombarias, sem qualquer reclamação. Todos nós passamos também, muitas das vezes, por situações assim, onde somos caluniados, onde somos agredidos. E aqui a benfeitora nos convida, quando estivermos numa situação assim, que nós retiremos lições para nós. A primeira lição é que nós não caluniemos ninguém, que nós não façamos acusação a ninguém. Mas muitas das vezes não é o que nós fazemos. Nós também agredimos, ou respondemos na mesma moeda. Então a benfeitora está nos convidando para que quando formos agredidos, que nós tiremos lições de aperfeiçoamento, que aprendamos a perdoar, a orar pelo agressor, né? Aprendermos da nossa parte a não agredir ninguém, a não falarmos mal de ninguém. É os ensinos que nós deveríamos retirar quando passarmos por uma situação como esta. Ouvindo uma palestra do Divaldo Franco outro dia, ele diz assim: todos nós temos inimigos. Mas ele disse que isso é secundário, que isso não é importante. Que o importante é que nós não sejamos inimigos de ninguém. Isso é importante. Não sermos inimigos de quem quer que seja. E dando continuidade, ela nos diz assim: empenha-te com valor e aceita os empreendimentos que te causam cansaço e te afligem. É uma palavrinha difícil essa, aceitar. Aceitar não é concordarmos com tudo que ocorre, mas eu aceito. Aceitar de que maneira? Eu aceito
entendendo que é uma situação que me dá a oportunidade de aprender lições. Eu aceito a situação buscando trabalhar a minha serenidade. Eu aceito a situação não querendo devolver a agressão recebida. Então, estas posturas são de quem aceitou aquela situação, não concordou com o agressor, mas eu procuro trabalhar a minha serenidade, perdoá-lo e tirar lições para a minha vida. E isto seria esta aceitação. Então, porque são eles, estes empreendimentos que nos causam cansaço, são eles que te fortalecerão o caráter e sutilizarão os teus sentimentos. Então, essas situações, sejam grandes ou pequenas, às vezes um aborrecimento no trânsito, que às vezes a gente fica tão bravo, né? É uma oportunidade de eu trabalhar minhas qualidades, né? Da paciência, da serenidade, para que eu vá então sutilizando, aprimorando, aperfeiçoamento os meus sentimentos. Porque vamos imaginar, será tão bom quando algum aborrecimento no trânsito, por exemplo, nós nos mantermos tranquilos, calmos. Ah, mas o outro me deu uma buzinada, ou me deu uma cortada. E nós mantermos a nossa serenidade, né? Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos, com certeza, chegar lá. Mas precisamos trabalhar, né? Isso dá trabalho. Isso é um desafio para nós, né? E eu estou falando tudo isso daqui, estou ouvindo, né? E pensando, meu Deus, né? Tudo isso é muito difícil, muito difícil. Mas muito bem, vamos à frente. No capítulo Fé Raciocinada e Comportamento, a benfeitora nos diz assim: "Tiza-te de que pelo fato de possuires a fé espírita, não te encontras imunes aos fenômenos dos sofrimentos." Então não é porque nós somos espíritas, né? Ah, mas eu sou tão dedicado, eu ajudo tanta gente, eu participo do estudo, vou vários dias no centro, como que, assim, quiséssemos que os benfeitores nos livrassem, né, das dificuldades. Então, nós não estamos dispensados de passarmos pelas provações necessárias ao nosso burilamento, ao nosso aperfeiçoamento. Se formos esses trabalhadores dedicados, que bom para nós, né? Que bom. Mas ainda necessitaremos sim passar por provações, porque temos muito ainda a nos melhorarmos, né? Então, continuemos, sim, trabalhadores dedicados. Ela diz, então, que uma atitude lúcida deve oferecer ao indivíduo o sentimento de gratidão pela ocorrência do sofrimento. É a benfeitora Joana de Ângeles que está dizendo, né? É uma atitude lúcida, né? Quer dizer, um pensamento com clareza, né? E sermos gratos à ocorrência do sofrimento. Mas como sermos gratos, né? É quando nós observarmos em nós melhorias e verificarmos que essas melhorias principalmente ocorreram
durante as provações, então nós sim ficaremos gratos àquelas ocorrências dos sofrimentos pelos benefícios que nos trouxeram. Se eu me tornei uma pessoa um pouco mais humilde e já não falo ou falo menos mal do meu próximo, isso vai me dando um contentamento comigo mesmo, uma alegria comigo mesmo. Então eu fico grato ao sofrimento. Não é que é só através do sofrimento é que faremos mudanças em nós, né? Não é. Mas, ao reconhecermos, vamos ser gratos sim. Chegando até mesmo a amá-lo, em razão dos benefícios que proporciona. Então, quando nós observarmos esses benefícios, essas vantagens, esses ganhos que nós conseguimos no nosso aprimoramento, nós vamos amar esse sofrimento. É difícil, né? É difícil. É um desafio. Mas chegaremos, né, neste momento, com certeza. E ela diz então que a dor é sempre benfazeja. Ou seja, a dor sempre faz bem. E aí nós vamos refletir assim. Então, tudo que vem é bom. Mas como? Esta aflição que me chegou, essa dificuldade que eu estou enfrentando, como isso pode ser bom? Né? Por tudo isso que já temos refletido. Não é Jesus que no Sermão da Montanha nos disse que bem-aventurados os aflitos? Ou seja, felizes aqueles que sofrem? Mas como feliz aquele que sofre? Porque aquele que sofre, ele está reparando erros do passado, ele está incorporando lições de aperfeiçoamento. Mas basta sofrer? Não é que basta sofrer, né? Nós precisamos saber sofrer. E como é saber sofrer? É sofrer tirando as lições, com resignação, com confiança em Deus, com esperança, fazendo o bem, né? Então, se somos, por exemplo, trabalhadores do centro espírita, se estivermos enfrentando uma aflição, vamos nos esforçar para permanecermos no trabalho. Para permanecermos no trabalho, né? Então a dor, ela sempre faz bem. Ela opera transformações interiores que nos capacitam a melhor discernir para agir entre o bem e o mal, o correto e o danoso, né? Então a dor nos dá uma capacidade maior de podermos discernir o que é bom, o que não é bom. A dor nos capacita para esta compreensão. Mesmo quando erramos, nós tiramos grandes lições dos nossos erros. Porque o erro também é um caminho que nos leva ao progresso, ao melhoramento. Quando nos damos conta do erro que praticamos, nós nos propomos mudança. Muitas vezes, quando erramos e somos condenados,
ou criticados, nós podemos dar um avanço muito grande na nossa evolução, maior até do que aqueles que nos condenam. Então vamos retirar de todas as situações as lições do nosso aprimoramento. E no capítulo O Sofrimento Purificador, a benfeitora nos fala: rejubila-te, quer dizer, fique feliz pela oportunidade de resgatar velhos compromissos infelizes, que se encontram em aberto na tua contabilidade moral, né? E compromissos infelizes, todos nós ainda os temos, né? E se a dor vem, as provações vêm nos auxiliar no nosso aprimoramento, ela nos diz: olha, alegra-se, fica feliz por verificar os melhoramentos que nós estejamos a fazer no nosso caráter, né? No nosso jeito de ser. Então nos alegremos. É a benfeitora Joana de Ângeles que nos fala desta maneira. E ela tem muita autoridade para nos falar assim. E ela ainda diz: louva as tuas provações. Ou seja, falemos bem das nossas provações. Porque muitas das vezes nós reclamamos demais das nossas provas, das nossas dores. E quando muito reclamamos, nós estamos nos fragilizando. Nós não estamos fazendo bem para nós mesmos quando muito reclamamos. É importante nós termos amizades com quem possamos expor a nossa dor. E isto é saudável e bom. Mas quando muito falamos, isso não é bom para nós. Então, aprendamos a louvar as nossas provações, a conversarmos de uma maneira positiva, enxergando bem os aprendizados que aquela provação está nos proporcionando. Porque somente te acontece aquilo que é de melhor para o teu desenvolvimento ético-moral. Isto nos dá há muitas reflexões. Somente nos acontece aquilo que é de melhor para o nosso crescimento. Então as grandes provas, as grandes dores, são as circunstâncias melhores naquele momento da nossa vida para nos impulsionar o nosso crescimento, o nosso melhoramento. Porque em verdade estamos aqui nessa escola maravilhosa que é a Terra, justamente para este aperfeiçoamento, né, para esse melhoramento moral e intelectual. Então, desse modo, tudo quanto antes se afigurava aflição e prova, ou seja, que parecia aflição e prova, logo que foi ultrapassado, converte-se em precioso bem. Então, como a gente colocou antes, quando nós ultrapassamos uma prova, que muitas vezes nós considerávamos como uma desgraça, mas passada a prova, passado um certo tempo, e nós passamos a refletir. Mas como foi bom para mim aquela passagem? Eu me tornei uma pessoa melhor.
eu me modifiquei em vários pontos. Hoje eu sou outra pessoa. Então vejamos que nós passamos a ver as provas com outro olhar. Já conseguimos ver os benefícios que estas provas traz para o nosso aperfeiçoamento. Então o sofrimento, já quase encerrando, o sofrimento em si mesmo não é o caminho para a felicidade. Porque nós refletimos tanto sobre os benefícios das provações, mas a benfeitora nos fala, então, que o sofrimento em si mesmo não é o caminho para a felicidade, né? E ela diz assim, ele, o sofrimento, né, se instala quando não observamos a lei do amor. Para encontrar a felicidade, precisamos amar. Então o sofrimento se instala nas nossas vidas quando não observamos a lei do amor. Agora, para encontrarmos a felicidade, nós precisamos amar. E muitas das vezes nós queremos colocar a culpa nos outros, pelas nossas angústias, pelas nossas mágoas. Então as mágoas, os conflitos que nós carregamos e muitas vezes queremos colocar a culpa nos outros, em verdade isso nos pertence. Então não é o que vem de fora é que nos faz mal. O que nos faz mal é quando nós reagimos negativamente em relação às circunstâncias que nos chegam. Então, colocando isso em termos práticos, quando alguém fala mal de mim, não é isso que me faz mal. O que me faz mal é se eu reagir com mágoas, com ressentimento e com ódio. Isto é que vai me fazer mal. Não é o que o outro faz. O que o outro fez é um problema dele, né? Ele vai ter que dar conta disto. Então, para encontrar a felicidade, nós precisamos amar. E primeiro precisamos amar a nós mesmos. Então eu preciso cuidar de mim. Eu preciso me amar. Eu preciso dar amor a mim mesmo. Eu preciso cuidar do meu aperfeiçoamento, do meu aprimoramento, da busca de conhecimentos. E esse esforço de me amar vai me dando, ou me dará um contentamento comigo mesmo, uma alegria comigo mesmo. Então eu estarei me amando. Estarei trabalhando a minha serenidade, o meu equilíbrio, a paciência. São todo um trabalho que eu faço de auto-amor, né? Esses dias, lendo pela internet o encontro de casais que houve em algum lugar lá dos Estados Unidos, e aí a pessoa que conduziu o encontro, ela perguntou assim, de pronto, para uma esposa, né? O seu marido te faz feliz? E o maridão sentado do lado ali, né? Todo charmoso, né? Assim, tipo assim, é lógico que ela vai dizer que eu a faço feliz, né? Mas então, seu marido te faz feliz? Ela falou, não. Meu marido não me faz feliz. Eu sou feliz. Eu já era feliz antes de conhecê-lo. Então, foi assim uma surpresa, um choque, né? Coitadinho do marido. Mas ele era um bom marido. Mas nos deixou um grande ensinamento. A minha felicidade depende de mim. A minha felicidade não está na mão dos outros. Então, para que nós amemos o próximo,
precisamos antes nos amar. Porque se eu não me amo, eu não amo a ninguém. Né? E encerrando, então confiemos sempre em Deus. Abençoa, pois, as tuas provações e sê feliz em todos os momentos da sua vida. É um grande desafio para nós isto, né? Abençoar nossas provações e sermos felizes em todos os momentos, por compreendermos as finalidades de estarmos aqui na Terra, por compreendermos o porquê, o significado das provações, dos ensinos que nós podemos tirar para o nosso aperfeiçoamento e compreendermos então que para sermos felizes precisamos amar. Né? Então que o amigo Jesus nos abençoe, muita paz para todos nós, muito obrigado pela atenção, pela paciência. Obrigado.